Opa, no ar com mais um vídeo para o nosso canal TLD, informações de quem tá lá dentro, nosso primeiro vídeo em 2020, voltando de férias, Thiago Ferri, Rafael Delmanto, comigo Leandro Boldaquian e claro com muito a respeito do Palmeiras que já começou a temporada 2020 com o torneio amistoso da Florida Cup, já para a gente poder acompanhar aí alguns jogadores, especialmente os da base, já que reforços não chegaram, então a gente vai conversar muito a respeito do que esperar desse Palmeiras do técnico Vanderlei Luxemburgo, que iniciou a quinta passagem dele pelo Palmeiras nesse jogo contra o Atlético Nacional. Mas vamos falar muito a respeito do time, dos garotos da base, o que vocês acharam desses atletas, também possibilidades de contratações. O Palmeiras vai contratar e claro, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje falando sobre o Rony, atacante do Atlético Paranaense, que interessa ao Palmeiras. Verdão aí, portanto, interessado nesse atacante, que me parece ser um jogador diferente dos que o Palmeiras tem hoje no elenco, e por isso o Verdão vai para cima desse jogador para tentar contratar, depois de vender muitos atletas. Finalmente parece, meu caro Thiago Ferri, que o time agora vai buscar reforços no mercado. Seja bem-vindo, Ferri. E aí, Rafa, pessoal, feliz ano novo aí, para quem a gente já falava no Twitter ou não, mas feliz ano novo para todo mundo. Então, o Palmeiras é isso, depois de já fazer quase que 60 milhões de reais em vendas, se vender o Gustavo Scarpa pode chegar perto de 90 milhões em vendas, então o Palmeiras já ganhou um fôlego, diminuiu o elenco, o Davidson está na Espanha para fazer exames, acertar com o Getafe, então o elenco já está um pouco menor para começar a buscar alguns jogadores, e aí o Rony é o mais recente, uma informação que os nossos amigos do Tossiri e o Hernan no Globo Esporte publicaram, a gente confirmou. O Palmeiras está conversando com o Atlético, e aí ele conta com a boa relação entre Gagliotti e Petralha para tentar fazer esse negócio, porque o Rony já está há algum tempo negociando com o Corinthians. O Thiago Nunes, que foi para lá, trabalhou com ele no Atlético, gosta do jogador, tentou levar para o Corinthians, só que a relação de Corinthians e Atlético não é tão boa como é de Palmeiras e Atlético. Então o Atlético deseja receber 6 milhões de euros, que dá mais ou menos ali 27 milhões de reais pela multa, por 50% dos direitos, né, do Rony, a multa dele é de 12 milhões de euros, e o Corinthians não quer pagar esse valor. E aí o Palmeiras, agora com um pouco mais de dinheiro em caixa, não sei nem se o Palmeiras vai pagar de fato esse valor, mas o Palmeiras está tentando trazer um jogador de 24 anos, foi o quinto com mais assistências do Campeonato Brasileiro, fez 6 gols, é como vocês falaram, um jogador diferente do que o Palmeiras tem. E essa é a ideia que o Palmeiras fala desde que começou a reformulação, trazer jogadores que de fato tragam algo diferente, que de fato briguem pela vaga como titular. Porque por mais que tenha o Verón, e a gente sabe que o Verón é um cara muito promissor, o Palmeiras está buscando um jogador para jogar do lado esquerdo, que é o jogar do outro lado do Dudu, para dividir também um pouco a responsabilidade, porque hoje os outros pontas são todos meninos. Tem o Wesley, tem o Angulo, que está na seleção, e tem o Verón. Então, trazer um jogador para de fato dar esse suporte para os meninos e dar uma opção a mais para o Luxemburgo, que lá na Flórida avisou que o Palmeiras vai trazer gente sim. Agora, ele falou, ninguém falou que não vamos trazer não. Então, é de fato, acho que um reforço que o Palmeiras agora vai investir mesmo. Agora, meu caro Rafael, também seja bem-vindo para a nossa temporada 2020 aqui do TLD. O Ferri citou aí os jogadores da base que hoje participam do elenco principal e são as opções que o Luxemburgo tem hoje para essa função de atacante. O Angulo, Wesley, que foi a surpresa boa, né, desse jogo contra os colombianos, e o próprio Gabriel Verón, que já está um pouco mais à frente porque já jogou o ano passado. Você entende que vale o investimento, esse valor, por um atacante que, na sua opinião, chega para ser titular? Fala Lê, fala Ti, fala rapaziada, feliz ano novo para todo mundo aí, a gente voltando em 2020 aí com tudo. Eu acho que vale, eu até comentei no meu Twitter, eu acho que o Rony é um jogador que tem uma característica bem diferente dos atletas que o Palmeiras tem para essa função. Ele é um jogador que ele tem velocidade, né? Ele é um jogador que ele é bom nesse 1 contra 1, mas ele também tem força, é um jogador que chega bastante à área, faz alguns gols, é um jogador, até pelo porte físico, ele pode até fazer um 9 mais móvel, ele tem porte físico para isso. Então eu acho que ele é um jogador bem no meio do que o Palmeiras procura, porque o Palmeiras ele quer um jogador que seja mais pronto, né, um jogador que chegue para jogar, mas também eu acho que não adianta aí você procurar jogador no fim de carreira, com 30, 34, 35 anos voltando da Europa, porque o Palmeiras não teve boas experiências com isso. Então eu acho que o Rony é um jogador novo, mais experimentado, um jogador que joga a Série A, um jogador que foi decisivo, principalmente na Copa do Brasil pelo título do Atlético Paranaense, é um jogador que tem características diferentes, é um jogador jovem, mas um jogador que a gente sabe que chega para vestir a camisa. Na minha opinião, é um valor acessível, não acho que é um valor absurdo por um jogador que já mostrou que tem potencial para ser o cara para dividir a responsabilidade do Dudu. Eu acho que é um jogador que o Palmeiras deve buscar sim, né? Agora, eu queria saber de vocês, o Palmeiras
nessa movimentação de janela, contratando, aliás, não contratou ninguém ainda, mas vai contratar, como disse o Luxemburgo, vocês entendem que a primeira parte foi reformular o elenco, né? Tirar alguns jogadores, negociar alguns atletas para depois você tirar essa questão de quantidade e dar qualidade ao elenco. Vocês imaginam que o time vai, nesse primeiro semestre, levar mais ou menos em banho-maria? Claro que pelo fato de todos os 4 grandes eu acho que estarem no mesmo patamar no Paulista, para mim não tem ninguém acima, então acho que o Palmeiras pode perfeitamente brigar pelo título paulista. E tem mais a primeira fase da Copa da Libertadores, que me parece que o time pode se qualificar, né, com um grupo com o Tigre, com o Bolívar e pode ser o Corinthians. De repente, passando 2, eu acho que vai passar. Vocês acham que a janela de meio de ano vai ser a janela principal para o Palmeiras buscar jogadores com o elenco que já vai saber quem o time vai poder contar ou não, desses meninos que estão sendo aproveitados? Você já vai olhar ali um que, esse deu certo, aquele lá sentiu, melhor voltar ali para a base. O que vocês pensam a respeito desse tema? Eu acho que é bem por aí. O Palmeiras, imagino que deva trazer uns 2 ou 3 jogadores dessa janela ainda, mas vai com esse elenco um pouco mais enxuto, um pouco menor, para disputar o Campeonato Paulista e começo de Brasileiro e Libertadores. E aí você chega no meio do ano, aí você fala, eu tô precisando de um meia que realmente resolva. Aí você vai no mercado, aproveita que o mercado a janela de meio de ano na Europa é muito mais forte, né, para saídas também, mas é uma forma de você, você trazer um cara que realmente um investimento mais alto. Eu imagino que seja assim, que aí você chega na janela e fala, eu preciso de um meia e preciso de um centroavante, vou trazer esses 2 caras. E aí então eu acho que é por isso até que é uma ideia que o Palmeiras já tinha no fim do ano passado, quando a coisa começou a degringolar. Muita gente do Palmeiras já falava, eu acho que talvez a ideia, a gente enxugue um pouco o elenco, antes até de começar toda a reformulação que começou, antes da saída do Alexandre Matos, da saída do Mano Menezes, a ideia já era, vamos diminuir o elenco, já vai subir alguns garotos da base, vamos com poucas contratações agora, para depois ver no meio do ano o que vai precisar fazer de ajustes. Então eu acho que vai se manter essa ideia, vão trazer alguns jogadores, vão chegar alguns jogadores, poucos jogadores nessa janela de começo de ano, para ir no meio do ano você falar assim, eu preciso corrigir isso ou aquilo, e aí você faz. O Palmeiras fez muito isso e deu certo, por exemplo, em 2016, fez contratações de meio de ano que não foram jogadores bombásticos, mas que resolveram. Trouxe Tietê, trouxe Mina, trouxe Guedes, e foram jogadores que arrumaram a equipe. Então, acho que vai ser bem por aí. Uma equipe agora um pouco menor, um elenco um pouco menor, e aí você chega ali no meio do ano, você vai, traz um jogador, 2 jogadores que precisar para resolver de fato o problema. É mais ou menos por aí, Rafa? Dá para ir com o que tem hoje, disputar Paulista e a primeira fase da Libertadores, que são os campeonatos mais agudos nessa fase? Sim, eu acho que dá. E eu acho que a ideia principal do Luxemburgo e da diretoria é justamente entender como esses garotos da base vão atuar pelo profissional, né? Até porque é diferente o cara jogar no sub-20 e no profissional, e também o Luxemburgo, por mais que conhecesse um pouco desses jogadores, agora está podendo acompanhar de perto. Então, principalmente a ideia que ele teve foi o seguinte: eu vou analisar esses jogadores que estão subindo, eu vou ver de fato os que têm condição de atuar, né, os que têm condição de ficar no elenco profissional, e aí ele vai entender de fato quais são as carências. Então, estão subindo jogadores de várias posições, porque não adiantaria o Palmeiras contratar, por exemplo, alguns jogadores de cara e depois entender que a carência é outra. Às vezes, por exemplo, o Gabriel Menino chegou muito bem, com personalidade, então talvez um segundo volante que o Palmeiras tinha a ideia de trazer, pode ser que não seja necessário. Então ele vai analisar melhor esses jogadores que estão subindo e aí de fato entender quais são as carências, quais são as posições que o Palmeiras precisa contratar. Eu acho que o Ti falou tudo, o Palmeiras deve trazer 2 ou 3 jogadores ainda para essa janela, mas já entendendo um pouco mais, depois do Luxemburgo já ter trabalhado com esses jogadores, quais são de fato as posições que o Palmeiras carece no elenco. Vocês então agora são o Anderson Barros, tá? Vocês dois vão ser o diretor de futebol do Palmeiras, 3 peças. Neste momento, com o elenco atual que o Luxa tem nas mãos, quais peças, quais posições você traria jogadores, Ferri? Eu traria um lateral esquerdo. Negociaria. Diogo, né? Eu acho que eu negociaria o Diogo ou o Vitor e manteria o Esteves no elenco. Traria também um meia, principalmente acho que se o Scarpa for negociado, porque tudo bem, tem Lucas Lima, tem Rafael Veiga e tem Alain, mas essa até é uma posição que talvez até não pode esperar para chegar no meio do ano, mas um lateral esquerdo, um ponta como o Rony e um centroavante para ser reserva do Luiz Adriano, porque no momento que o Palmeiras tem é o William desempenha essa função, mas não é a função dele de fato. Então o meio até posso esperar um pouco. Eu traria então um lateral esquerdo, um jogador para jogar de lado de campo como o Rony e um reserva para o Luiz Adriano. Seriam os 3 que eu traria nessa janela. E você, Anderson Barros Delmanto? A primeira posição seria o lateral esquerdo. Eu acho que o Diogo Barbosa não consegue desempenhar o que desempenhou no Cruzeiro.
O Vitor Luiz também, por mais que seja da casa, seja da base também, não consegue jogar, um jogador que tem muita limitação técnica, né? Ele até é esforçado e tudo, mas não consegue desempenhar. Então acho que a principal posição seria o lateral esquerdo. Eu gosto muito tanto do Arana quanto do Jorge, são dois jogadores ofensivos, são jogadores que têm qualidade para chegar na linha de fundo, têm qualidade também para atuar por dentro, né? Para fazer jogada também por dentro. Então acho que essa seria a minha principal foco, e também em relação ao centroavante, né? Como o Ti falou, o Luiz Adriano, ele é o titular, mas a gente sabe que ele já é um jogador mais velho, teve muita lesão. Então a gente não sabe como que ele vai se comportar, né? Agora fazendo a pré-temporada, acho que pode ser que ele melhore um pouco a questão física, mas a gente não sabe como ele vai render em 2020. Então eu traria um lateral esquerdo, traria um centroavante, e o ponto eu gosto muito do Rony, até pelo que eu falei, ele pode jogar até como centroavante também. Então essas três funções eu acho que o Palmeiras precisa trazer e deve trazer nessa janela de janeiro. Concordam com eles, meus amigos? Então comente aqui embaixo quais posições vocês trariam jogadores, quais atletas vocês tentariam buscar nessa janela para justamente qualificar o elenco do Palmeiras. Para a gente fechar o nosso papo de hoje, lembrando que nós vamos voltar agora com mais vídeos, com mais frequências. Palmeiras de volta na semana que vem, já para a estreia do Paulistão contra o Ituano. Falamos do Anderson Barros brincando aqui, mas ele tem tido um trabalho para mim bastante interessante, né? Totalmente diferente do Matos na questão de você ser mais discreto, né? Trabalhando quietinho. Ele nem foi para a Flórida, né? Ficou aqui no Brasil para justamente trabalhar essa questão do elenco. E um bom dirigente também, ele é notado pelas negociações que ele faz vendendo atletas. E eu, sinceramente, gostei bastante dos negócios que ele fez, com o Carlos Eduardo indo para a equipe do Furacão, até o próprio Daverson jogando emprestado com o Getafe, com essa obrigatoriedade de compra se o cara atingir certas metas, como foi com o Borja também. Essa venda do Scarpa, para mim, é uma venda boa, assim como foi a do Matheus Fernandes. Mas o Matheus Fernandes, promissor, mas a gente não sabe. O Palmeiras tem tantos jogadores promissores, aí o próprio Gabriel Menino pode perfeitamente fazer essa função, como você mesmo citou. Tem me chamado a atenção esse início de trabalho do Anderson Barros, Ferri. Eu acho que o começo é bom, nessa linha de que precisava fazer uma reformulação, precisava mexer. Acho que as saídas, eu concordei, achei que foram boas vendas. Muita gente falou do Arthur, por exemplo. O Palmeiras precisava de dinheiro naquele momento, o Arthur não era uma garantia de que iria jogar, ele foi muito bem numa equipe que era reativa. O Palmeiras está com uma proposta de que vai ser uma equipe que vai jogar com a bola, que vai tentar controlar o jogo. Então eu acho que era uma venda de 6 milhões de euros, acho uma boa venda. O Scarpa também eu acho que é uma boa venda. O Matheus, 7 milhões de euros para o Barcelona, tudo bem, tem mais 4 milhões em metas que ele atingir, pode chegar a 11 de euros. Mas eu entendo também, o Luxemburgo mesmo que falou lá na Flórida, ele foi muito difícil você falar para um cara, não vai para o Real Madrid, não vai para o Barcelona. Também o cara se interessa, né? E o Barcelona estava atrás do Matheus desde a época do Botafogo. Em 2017 já tinha sondado ele também, enfim. Então eu acho que as saídas estão sendo bem feitas, eu acho que foram boas escolhas dos garotos também, subiram jogadores. O Wesley, por exemplo, para mim foi uma surpresa, até nem era um jogador que foi falado de cara que subiria, e eu acho que ele mostrou uma personalidade e é um dos caras mais experimentados, porque ele jogou uma Série B inteira no ano passado, foi inclusive o segundo jogador que mais driblou na Série B, fez 5 gols, deu assistências, então ele é um pouco mais experimentado e foi uma surpresa nesse amistoso contra o Atlético Nacional. Então eu acho que por enquanto tá indo bem. Agora vamos ver quem que o Palmeiras vai mirar nessa janela, quem que o Palmeiras vai trazer, tá com um pouco mais de caixa. Então agora é o momento dele ver quem que ele vai tirar da cartola ali para completar o elenco, para montar o elenco para começar o ano. E tem o Angulo ainda, né, que tá com a seleção colombiana e não jogou, não pôde estar à disposição. E aí, Rafa, o que você pensa a respeito deste início de trabalho do Anderson Barros? Eu concordo com o que te falou, e eu acho que as saídas que o Palmeiras fez, né, com as negociações que o Anderson fez, o que foi interessante foi que foram negociações que algumas não eram fáceis de serem feitas, porque os jogadores aqui no Palmeiras, quase todos com contratos longos, com salários altos e muitos acomodados, né? Os jogadores estão aqui no Palmeiras, um Jean, esses jogadores que têm jogado pouco com salário alto, o Johan da vida, não é fácil você encontrar um time que queira pagar o salário do jogador, né, e que o jogador queira ir. Então, assim, eu acho que em quase todos os casos ele conseguiu achar uma solução que seja interessante para o Palmeiras, às vezes não a ideal, mas interessante, porque precisava fazer essa limpa. E muita gente fala, mas por que não negociou tal cara? Porque às vezes não tem proposta. Então, eu acho que na medida do possível ele conseguiu fazer uma limpa no elenco, reformular, e agora, como te falou, vamos ver como ele vai atuar em relação às contratações. Eu acho que agora é um processo um pouco mais fácil você contratar do que você vender. Então eu acho que o Palmeiras tem que dar 2, 3 tiros certos, e aí a gente pode falar que nessa janela o Anderson pode ser perfeito aí para a montagem do elenco de 2020.
Show de bola, estamos aqui na porta do Allianz Parque, rolando a troca de grama lá dentro, né? O Palmeiras que ainda não vai ter o seu estádio no início do Paulistão, somente para fevereiro, né? Coloca março aí, porque sempre tem um atraso ou outro. Então a gente vai acompanhar de perto também essa troca do gramado, o que vai também trazer uma nova questão, né? Eu tô curioso para ver como é que vai ser o jogo do Palmeiras com o gramado artificial aqui no estádio Allianz Parque. É isso aí, rapaziada, muito obrigado aí pelo prestígio de vocês, voltamos com tudo nessa temporada. Não conhece o nosso canal? Então pode se inscrever aqui, divulgue para os amigos, assistam nossos outros vídeos para vocês verem como é que funciona aqui o nosso canal TLD, informações de quem tá lá dentro, Rafael Del Manto, Thiago Ferri, Leandro Boldaquian. Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo!